Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal A Bruxa Zen. Hoje é um vídeo diferente, seguindo a linha da runa elemental. Hoje nós vamos fazer um vídeo de tiragens. E se você quer saber um dos principais motivos de eu querer tanto que as runas elementais ganhem o mundo, é porque eu sou apaixonada pelas minhas runas de jade, de cristal. Eu tenho as runas das bruxas em jade e eu tenho as runas nórdicas em cristal também. E eu tenho certeza que se um dia essas runas se tornarem muito popular, elas vão ser feitas assim. E runas jogadas em cristal são maravilhosas. Então, eu vou te mostrar hoje algumas formas de você tirar as suas runas, ok? Bora lá! Eu tive uma pergunta muito interessante que era quais são os sentimentos dele por mim. Eu resolvi apresentar para vocês um método muito gostoso que é a tiragem do véu do mistério. A pergunta ela é muito boa para esse tipo de tiragem. Então, como que ele funciona? Você está vendo aqui desse lado a leitura e aí eu tenho o pentagrama e cada um dos elementos, assim como os naipes nos arcanos menores do tarô, vão representar emoções, pensamento, ação e material. Então, vamos para cá. No centro da leitura, eu tenho o homem, né? A runa do homem. Ela saiu ali do lado do espírito. E aí eu consigo ver que ele está claramente envolvido nessa relação. É uma pessoa que está ocupando um espaço muito grande no coraçãozinho ou na consciência desta pessoa. Eu quero colocar um detalhe aqui. Quando a gente vai fazer perguntas sobre o sentimento dos outros, eu tenho que pedir a autorização do eu superior desta pessoa para poder fazer essa leitura. Se eu não tiver essa autorização, vocês vão perceber isso com o tempo, se eu não tiver essa autorização, eu não faço a leitura. Eu não posso saber da vida do outro sem a autorização dele. Provavelmente eu tive a autorização do eu superior desta pessoa, porque ele já tinha dado a entender algumas coisas para a minha consulente. Se não tivesse, eu não teria autorização, ok? Vamos voltar para a leitura. O homem aqui em cima me mostra que ele está em consciência, em presente espírito na leitura. Ele não é indiferente nem é passivo. Tem um reconhecimento claro do papel e da conexão entre essas pessoas. Aí eu tenho, na posição da água, as emoções. E veio a runa do sol, que é uma runa extremamente positiva. Então, os sentimentos dele por essa pessoa são calorosos, alegres, genuínos. Existe carinho, admiração, talvez um desejo sincero de bem-estar, de bem-querer. Mas, aqui embaixo, eu tenho o fogo. E aqui veio a runa da cruz. O que ela revela? Que apesar de sentimentos positivos, ele carrega um certo peso emocional ou obstáculos internos. Pode haver medo, culpa, responsabilidade, coisas que dificultam a entrega total ou livre dos sentimentos nesse momento. No plano da manifestação na Terra, eu tenho as ondas. E aí eu vejo que esses sentimentos dele, embora sejam reais, eles passam por fases de instabilidade. Há momentos de maior proximidade e outros de mais retraimento. A energia entre essas pessoas não está fluida, não é totalmente ancorada. E aí eu subo e vou para o mental. A runa da mulher revela que ele pensa muito na minha consulente, que ele admira ela, que ele reconhece o valor dela profundamente, mas que nem sempre ele vai conseguir expressar tudo, porque a mulher ela tem uma energia passiva. Então, essa pessoa, ele vai ter ali sentimentos que estão mais passivos. Resumindo, tem sentimentos calorosos, verdadeiros e muito positivos, sim, mas também tem um peso emocional que impede que ele se entregue completamente a essa relação. E essa relação tá em movimentos, aqui com as ondas, e a admiração e o carinho estão presentes, mas tem muita instabilidade em como isso vai se manifestar. A outra pergunta que eu recebi foi:
Devo avançar com o negócio de papelaria? Essa eu respondi com uma tiragem de runas elementais. Só que eu usei o método de 2 círculos, aonde o círculo externo me fala o que envolve a situação e o círculo interno me fala qual é o núcleo, a essência do caminho. Pode ser também da pessoa? Pode, mas no caso não foi. Então, no círculo externo apareceram a foice e a mulher do lado esquerdo e o homem do lado direito. Se você estiver começando, sempre faz a sua leitura da esquerda para a direita, como se você estivesse lendo um livro, sempre de fora para dentro. Essas runas vão sugerir que a pessoa está num momento de cortes necessários e decisões firmes, a runa da foice. É como se fosse preciso deixar para trás velhos medos ou situações que não servem mais para se abrir para o novo. A presença da runa da mulher e da runa do homem indica que a decisão não envolve só o lado sensível e intuitivo que é a mulher, mas também o lado racional, empreendedor e ativo que é o homem. E se você colocar passado, presente e futuro, o homem, essa energia empreendedora, está no futuro. Também a gente tem um equilíbrio sendo buscado. A pessoa está se preparando para agir de forma madura e consciente. Vamos para o círculo interno. O círculo interno, que fala do potencial profundo do projeto, tem ondas próximas do casulo e a semente em cima da cobra. As ondas mostram que o negócio tem um potencial de movimento crescente, mas que ele vai precisar de adaptação. Ele não é estático e pode evoluir com o tempo, ou seja, talvez ela vá ter que diversificar um pouco os produtos ou a forma de atendimento. O casulo indica que o projeto ainda está numa fase bem inicial, ele ainda está ali preso e precisa de um pouquinho mais de tempo para poder sair. Aí a gente tem a semente, que me fala que esse projeto logo vai estar pronto para vir para o mundo, mas ele está sobre a cobra, que é muito interessante porque ele traz a imagem de um novo começo fértil, mas que exige atenção e estratégia. A cobra pede que a pessoa avance com sabedoria, com os olhos abertos para detalhes e que ela provavelmente vai ter desafios, sim, principalmente no começo. Não é um projeto para se lançar de forma impulsiva, mas pede para que a pessoa cresça com inteligência. Resumindo, sim, o negócio tem muito potencial para crescer e se desenvolver de forma positiva. A pessoa está num momento de corte e de renovação e a energia do projeto mostra movimento, renascimento e maturação. No entanto, a tiragem também mostra um conselho muito importante. Avance com estratégia e consciência, sabendo que você vai poder se adaptar e talvez ter que diversificar a gama de produtos que você estava pensando. Acompanha de perto os detalhes, porque a cobra te pede um pouquinho de atenção. Terceira pergunta escolhida. Tem a possibilidade de uma reconciliação amorosa entre eu e o R? Bom, eu nem tirei, a runa da lua caiu. E aí eu tenho uma runa que fala de emoções profundas, de intuição, de conexão espiritual, mas também fala de fases, ciclos e sentimentos que não estão totalmente claros. Por isso, eu fiz uma tiragem com a runa da lua e com alguns conselhos. A runa da lua mostra que tem um vínculo emocional forte entre essas pessoas, mas que a situação está passando por um momento de incerteza e de instabilidade. É como se muita coisa tivesse embaixo da superfície pedindo para que as pessoas se conectem com mais intuição para sentir o momento certo para agir. Aí, como eu falei, eu tirei a runa da lua, ela saiu na verdade, então eu vim pegar conselhos. Peguei 3 vezes. O primeiro veio o anel com círculos. E aí eu tenho o anel, que é o símbolo de um laço, um compromisso, uma ligação kármica e que não vai ser rompida com facilidade. E isso está sendo reforçado com os círculos. Então, o relacionamento, os sentimentos da pessoa com o R tem um vínculo muito forte, uma conexão que tende a se manter
mesmo que em outros formatos por algum tempo. Os ciclos também sugerem que a situação ainda está ali rondando, não chegou a um fim definitivo, ou seja, que a história da pessoa, da minha consulente, ainda não está totalmente encerrada. O segundo conselho veio a chave com o homem. A chave indica soluções, caminhos, aberturas, indica que ainda tem coisas para serem trabalhadas, mas que isso está na mão das pessoas. E o homem mostra que a reconciliação pode vir a depender de uma decisão dele, ou seja, que ele tem um papel importante nesse destrancar do caminho. A chave mostra que tem potencial real para uma reaproximação? Sim, especialmente se houver clareza e disposição para abrir o coração, para ele abrir o coração. Por fim, veio a estrela, que é um fechamento maravilhoso, porque a estrela, ela traz esperança, inspiração, bênção espiritual. Ela sugere que mesmo que o caminho não seja imediato, há uma energia protetora, há uma orientação maior que vai conduzir essas duas pessoas. A estrela também fala de reconciliação de forma leve, uma reconciliação que não vem de forma forçada. Então, eu tenho a lua que me diz que ainda tem coisas mal colocadas, a chave na mão do homem, ou seja, se ele quiser, esse relacionamento se desdobra mais fácil. O anel com o círculo que me falam que esse relacionamento ele tem um quê kármico e que ele precisa de tempo para se desenrolar, e a estrela que me diz que tudo vai ficar bem, independente da configuração que esse relacionamento tenha futuramente. Quarta pergunta: devo comprar um terreno? E para essa tiragem, eu usei o Peladã com o tarô e runas como conselho. Eu quero mostrar para vocês a diversidade que essas runas têm. Então, eu tirei o Peladã e as cartas foram: primeiro, o enamorado na posição ou na situação, sendo o tema central. A compra do terreno vai envolver uma escolha importante, com um componente emocional e talvez um dilema. Há prós e contras, ou diferentes caminhos possíveis. A pessoa sente uma atração real pela ideia, mas ainda não está bem certa se isso é uma coisa boa. Por quê? Eu tenho a torre nas dificuldades ou obstáculos. E a torre alerta para uma questão estrutural, burocrática ou mudanças imprevistas. Tem ali um risco de isolamento, de obstáculos legais, surpresa com documentação ou com o estado do terreno. É preciso investigar bem para não entrar em algo instável. Eu tenho em potencial de futuro o Sol. E aí, eu tenho uma carta que é maravilhosa e que me fala que, se for bem avaliado e feito no tempo certo, o terreno tem um potencial de prosperidade e de realização. O Sol mostra que vai ter alegria, crescimento e possibilidades de sucesso se a pessoa agir com clareza e de forma segura. Pode ser um investimento feliz a longo prazo. Posição número 4, as energias ocultas, vem o 8 de copas. Uma parte da pessoa talvez esteja querendo deixar para trás uma situação antiga ou buscar um novo começo emocional e material. A compra do terreno está sendo movida também por um desejo de mudança. A compra do terreno está sendo movida também por um desejo de mudança interior, não é só material. Mas o 8 de copas sugere que é importante se perguntar: eu tô pronto para dar esse passo ou eu tô tentando preencher um vazio aqui dentro? Por fim, na síntese, eu tenho a sacerdotisa. A sacerdotisa diz que a pessoa ainda não tem todas as informações necessárias. Tem coisas ocultas, coisas pendentes. E aí é preciso que essa decisão seja feita com pesquisa profunda e com paciência. Talvez não seja a hora de decidir já. Primeiro, é preciso ter mais conhecimento e clareza.
Por isso, eu usei as runas. E veio o espelho, que é a autoanálise. A gente já viu isso ali, mas eu tenho uma reflexão para ver se a situação é mais clara e sem ilusões. E eu tenho o casulo, que fala que é uma fase de gestação. Ainda não é o momento de se abrir totalmente, porque tá amadurecendo esse negócio. Pede para esperar, pede para observar. Então, em síntese, eu tenho que tem potencial sim para compra, mas agora não é o momento certo. Agora é um momento de pausa e reflexão. A sacerdotisa, junto com o casulo e com o espelho, me dizem isso. Veja todos os pormenores antes de fazer essa compra. E aí sim, o sol pode brilhar com toda a intensidade que essa carta tem. A quinta pergunta foi um conselho profissional e foi uma pergunta bem aberta. Então, eu decidi tirar nas runas das bruxas, porque as minhas runas são de jade e eu guardo elas junto com duas piritas, ou pirites, como são chamadas aqui em Portugal. A tiragem trouxe uma visão bem clara para o momento profissional da pessoa. Fiz de novo com o círculo externo e o interno. No círculo externo, o olho à esquerda indica que a pessoa precisa observar com atenção o ambiente ao redor, ficar atenta aos detalhes, às oportunidades e também a possíveis armadilhas. A visão estratégica é essencial nesse momento. Do lado direito, o homem sugere que o agir prático e a tomada de iniciativa vão ter um peso muito importante nesse momento. É hora de alinhar a percepção com a ação. Tá precisando de energia, de movimento. O anel que está posicionado entre as linhas mostra que o compromisso, contratos ou alianças profissionais estão no centro da questão. Seja um projeto, uma parceria ou uma decisão que envolve vínculos e continuidade. O círculo reforça a necessidade de proteger o espaço profissional e manter uma base sólida. Cuida do seu campo energético e das suas estruturas. A mulher aponta que o seu lado intuitivo, criativo e receptivo tem uma enorme força nesse caminho. E por fim, a lua diz que ainda tem fases que vão ser reveladas. São ciclos de amadurecimento. Nem tudo está totalmente definido ainda. A lua me fala que confiar na intuição e no tempo certo das coisas, respeitando os ritmos naturais do seu desenvolvimento, são a chave para o seu sucesso profissional. Resumindo a tiragem, eu vejo potencial de construção e compromisso profissional. Eu vejo ali várias runas bem positivas, mas é importante agir com atenção e estratégia, aqui com o olho, proteger o seu espaço nos círculos e honrar a sua intuição, a runa da lua e da mulher. A chave está em alinhar a percepção com ações práticas e com a sabedoria interior. E lembrar que algumas respostas vão vir com o tempo certo. Não é tudo, infelizmente, de imediato. Por fim, eu fiz uma pergunta extra porque eu queria misturar as runas com o baralho cigano. E aí alguém me fez só uma frase: fertilidade. Eu fiz uma tiragem simples de 3 cartas. Eu tenho no centro os peixes, que indica que há um fluxo fértil de energia e de potencial criativo ao seu redor. Os peixes são uma carta que vão me falar de abundância e fluidez. Me mostra que a energia está circulando, mesmo que de forma sutil ou emocional. À esquerda, a carta que vai me falar dos problemas, eu tenho os livros. E aí eu tenho que conhecimentos, informações ou aspectos ocultos ainda precisam ser compreendidos. Aqui pode estar falando tanto de informações físicas, como a saúde, que você ainda precisa buscar, quanto de uma sabedoria interior e emocional que está amadurecendo em você. Talvez
existam aspectos do seu corpo ou da sua alma que ainda estão sendo escritos nesse processo. À direita eu tenho a carta das nuvens, que me mostra que esse momento ainda traz muita incerteza, oscilações ou dúvidas. As nuvens passam, ou seja, a situação não está bloqueada, porque as nuvens caiu do lado positivo, mas ainda tem muito movimento aí. É normal sentir momentos de esperança e outros de questionamento nesse ciclo. Para deixar isso mais claro, eu peguei conselhos com as runas. E veio a runa do fogo, que traz a energia, a vitalidade, a ativação e o movimento. Ela sugere que trabalhar a vitalidade e a energia criativa vai ajudar a desbloquear o fluxo. Veio a runa do voo, que indica que é preciso se libertar de ansiedades e de expectativas excessivamente rígidas, permitindo que a energia da fertilidade flua com leveza e com confiança. Veio a runa da lua, reforçando que tudo segue um ciclo natural. Nós temos ritmos que devem ser respeitados, com o acolhimento das nossas próprias emoções. E por fim, a runa da semente, que é um lindo sinal de potencial de germinação e de novos começos. Ela mostra que a energia de fertilidade está presente e crescendo, mesmo que ainda em fase de gestação interior e que seja invisível aos olhos normais. Resumindo a tiragem, eu tenho um fluxo fértil e abundante ao redor da energia, mas ciclos que ainda envolvem compreensão, paciência e respeito pelo ritmo natural. Escutar os ciclos internos e confiar no seu potencial vão ajudar a essa semente florescer. Bom, foram 6 perguntas respondidas em 5 métodos diferentes. Se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer responder. Eu vou tentar durante todo o mês de junho fazer toda sexta-feira isso. Então, fica de olho no meu Instagram, @bruxazen, porque toda quinta eu abro a caixinha de perguntas. Beijinhos e namastê!